Olá, aqui quem fala é o William e bem-vindo a mais um vídeo de Python 3, onde que a gente vai começar a empacotar o nosso projeto, beleza? Que nem eu falei no vídeo, um dos vídeos anteriores, né, que a gente ia fazer uma estrutura do nosso projeto. Então aqui está o nosso projeto para que a gente pudesse fazer um empacotamento desse projeto, tá? O empacotamento de um projeto em Python nada mais é que você criar um pacote instalável, como se fosse um projetinho instalável, para que outras bibliotecas, você pode usar esse projeto como uma biblioteca também, né? Para que outras bibliotecas possam utilizar o seu projeto, ou o seu projeto ser um projeto que contém um script executável, que é o caso que a gente vai fazer, né? O nosso projeto ele vai conter um script executável, onde que a gente vai abrir o terminal e digitar aqui o nosso programa para ele rodar, tá? Então, com isso, né, a gente tem a nossa estrutura do nosso projeto. A gente vai precisar modificar algumas coisas do nosso código para a gente empacotar, tá bom? Primeiro, essa pasta data aqui, a gente não vai precisar mais dela, porque como a gente vai tá criando esse arquivo, né, o nosso projeto, isso depende de projeto para projeto, né, mas o nosso projeto a gente vai estar criando esse arquivo. Então, já que a gente vai criar, a gente precisa excluir. Então, não tem o porquê salvar uma pasta vazia. Então, a gente pode excluir essa pasta aqui. Porém, a gente vai lá na nossa lib aqui, ó, que a gente criou, né, no nosso módulo, lembrando que essa pasta aqui de log é um módulo e essa pasta úteis também é um módulo. Nas versões antigas do Python, se eu não me engano a versão 2, né, a gente precisaria colocar um arquivo chamado dunder-init.py nos nossos módulos para que ele entendesse que isso é um módulo, né. Agora na versão do Python 3 isso não é preciso, né? Ele já entende que isso daqui é um módulo. Se a gente for fazer um import, por exemplo, desse módulo, ele vai fazer, tá? Mas enfim, a gente precisa modificar algumas coisas para a gente fazer um empacotamento, né, do nosso projeto. Mas antes, eu quero deixar bem ressaltado aqui o seguinte. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui eu tenho o JLogin. Deixa eu entrar lá no meu projeto. Ó, aqui está o meu projeto, o JLogin. Aí aqui está o JLogin. Repare que tem duas pastas com nome idêntico, né? Eu vou fechar o projeto aqui no VS Code. Vou fechar esse projeto, tá? Vou fechar o VS Code também. E geralmente aqui a gente pode colocar qualquer nome, mas geralmente a gente coloca o nome do projeto, traço a versão, né? Traço a plataforma, por exemplo, vou colocar para qualquer plataforma, né, que é multiplataforma esse nosso projetinho. E aqui dentro, perdão, não é aqui eu tô no módulo, né, não é no módulo, é no projeto aqui, ó, nessa pasta aqui, tá? Então aqui é o meu projeto, tá? JLogin 1.0.0, né, e aqui a gente tem um módulo. E aqui dentro a gente vai colocar alguns arquivos de configuração para que a gente gerar o nosso pacote, né? Como por exemplo o arquivo setup.py, né? Ele vai vir aqui dentro do nosso projeto. Aqui é o nosso módulo, né, que tem outro módulo úteis, tá? Então é assim que a gente vai estruturar o nosso projeto. Agora eu vou abrir ele com o VS Code. Aí você pode ver aqui em cima, ó, que ele está no meu explorador. Ele está mostrando lá, ó, o meu projeto, tá? Então aqui é o meu módulo e aqui é o módulo úteis também. Como eu falei, a gente precisa fazer algumas configurações para a gente criar o nosso módulo, tá? Uma delas é aqui no import, quando a gente importa o nosso JLib, né? Como a gente executava o nosso programa dentro do próprio módulo, a gente vinha aqui, ó, a gente entrava dentro do módulo e executava o script em si, né?
gente executava ele no diretório dele, a gente importava apenas esse caminho, o modo utils e a minha JLib. Como a gente vai executar, criar um pacote e executar nosso programa em qualquer caminho, por exemplo, aqui eu estou no meu home, né? Eu vou executar o meu programa aqui, por exemplo, o meu programa aqui, a gente precisa informar o caminho completo dos nossos módulos até chegar a esse meu JLib. Então aqui, ou eu coloco um ponto que representa um módulo padrão, né, um módulo raiz, ou eu especifico JLogin, né? JLogin, meu módulo, utils e JLib. Beleza? Então essa é a primeira alteração que a gente vai fazer, né? A segunda alteração a gente vai fazer no JLib, tá? A gente precisa criar uma pasta data antes de criar o nosso arquivo JSON. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui chamada dir data, tá? E aqui eu vou importar, na verdade, do OS um camarada que chama mkdir para a gente criar, e eu vou criar um try except. Na exceção, aqui eu vou colocar OS error, e vou deixar um pass para não fazer nada, né? Não vou mostrar nenhuma mensagem caso ele não crie. E aqui eu coloco mkdir e passo o meu argumento aqui dir_data, tá? Então assim eu criei o meu diretório para antes de criar o meu arquivo JSON, tá? Agora a gente precisa alterar esse meu método, né, createJSON, lá no nosso programa principal, né, nosso script principal. Então a gente vai vir aqui, ó, no createJSON e adicionar o dir, né? Eu vou criar uma variável aqui chamada dir_data, né? E aqui eu vou pegar o meu path, que é o meu path root, tá? Mas eu vou usar o join, né, para concatenar o meu root, né, meu path root, concatenado com a pasta data, tá? E aqui eu passo o dir_data, tá bom? Na verdade aqui é antes, ó, antes do username e do password, porque meu username e meu password é o argumentos, n argumentos, args aqui que eu tô passando, tá? Então é isso, né? A gente precisa criar uma pasta antes de criar o JSON. Outra coisa que a gente pode remover aqui é o undername lá embaixo. A gente não vai usar, não vai executar esse script mais nele, né? A gente não vai executar ele no main, então a gente pode remover esse undername aqui, beleza? Agora a gente precisa adicionar um método especial do Python que chama dunderstr, tá? Como a gente vai, mais pra frente vocês vão entender o que a gente vai fazer. A gente vai executar a classe em si, né? A gente vai executar a classe em si. Então esse método str, dunderstr, ele me retorna uma string, tá? Ele vai me retornar uma string, os dados. Então eu vou querer retornar um main. Então eu vou criar esse meu método dunderstr. Opa. E vou retornar o meu método main, certo?
Então ele vai retornar as informações do meu mem. Essa minha classe, se eu executar ela, ela vai retornar o meu método mem, tá? Agora a gente precisa adicionar uns arquivos chamados dunder-init.py dentro dos nossos módulos, tá? Por quê? Como eu falei, o arquivo dunder-init ele nas versões anteriores do Python ele precisava, né, existir para reconhecer os módulos. Agora não precisa. Porém, como a gente vai criar pacotes, a gente precisa desse arquivo para ele, quando a gente empacotar, ele entender que aquele diretório é um módulo. Então a gente vai criar um arquivo aqui dunder-init, tá? Dentro do nosso módulo JLogin e aqui dentro do nosso módulo utils também, tá bom? Esse arquivo dentro do dunder-init, antes de fazer qualquer operação, ele vai verificar esse arquivo dunder-init, né, antes. Então, dentro desse arquivo dunder-init do meu módulo JLogin, o que eu vou fazer? Eu vou importar from JLogin import JLogin. Vou importar a minha classe e vou criar uma instância para minha classe aqui e vou chamar o meu método mem. Então, isso daqui faz o que? Ele vai, quando eu executar o meu programa, depois que eu instalar e executar, ele vai chamar esse meu arquivo dunder-init primeiro, passando essa instância, né, e executando o método main, tá? Então, agora faltou o que? A gente vai criar o nosso arquivo que é para empacotar, tá? Que é o arquivo setup.py. A gente cria ele fora do nosso modelo, né? Perdão, fora do nosso módulo aqui, fora do módulo JLogin, dentro da pasta JLogin 1.0.0. Então a gente cria ele aqui, o nosso setup.py. E esse setup.py ele vai conter todas as configurações para a gente empacotar o nosso projeto. Eu vou colocar aqui a primeira linha do env para reconhecer que esse script vai executar com Python, tá? E Unicode UTF-8. Beleza. Eu não vou colocar linha por linha, eu já tenho um padrão aqui. Eu já criei um snippet para o meu VS Code padrão, né? Então eu vou explicar para vocês linha por linha o que esse arquivo vai fazer, o que a gente precisa, né? Você pode fazer várias configurações aqui, adicionar ou acrementar, que não estão todas as configurações do arquivo setup, tá? Mas isso vai depender do programa que você vai criar, do pacote que você vai criar, né? Então, para esse pacote que a gente está criando, né? Esse projetinho que a gente está empacotando, essas configurações são suficientes, tá? Então aqui a primeira linha eu estou importando o Setup Tools, né? Da biblioteca Setup Tools, estou importando o Setup e o Find Packages, tá? O Setup é justamente esse arquivo que vai me retornar todas essas informações do meu pacote, tá? O Find Packages ele vai procurar pacotes, né, que a gente vai adicionar no nosso projeto. Aí aqui eu estou importando, né, o path, o dirname, o join, o ABS path, justamente para fazer uma verificação aqui abaixo que eu vou chegar lá. Bom, aqui esse with eu estou abrindo o arquivo readme que ele não tem. Eu vou criar um arquivo readme, né? Aqui fora, aqui dentro do meu projeto, não dentro do módulo também, readme.md, que é uma extensão Markdown. Aqui eu vou colocar JLogin, só para colocar uma informação aqui. E aqui eu estou criando para abrir esse arquivo, passando num objeto F,
criando uma variável long description e lendo esse arquivo através do meu objeto, tá? E essa variável eu vou passar para dentro da configuração do meu setup. Aqui eu estou criando uma variável root, pegando o path atual desse setup.py e criando uma variável requirements e fazendo um join do meu path root mais o arquivo requirements.dev.txt, que não existe, que eu também vou criar, tá? O que seria esse arquivo, galera? Esse arquivo, quando você vai criar seus projetos, geralmente você cria com máquinas virtuais, cria uma máquina virtual, tá? E se seu projeto tiver alguma dependência, alguma biblioteca externa que não seja uma built-in do Python, uma biblioteca interna mesmo do Python, você vai jogar todas as dependências nesse arquivo, tá? Com o pipfreeze e passando o sinal de maior e o nome do arquivo, tá? Com isso, todas as dependências do seu projeto vai vir aqui em requirements.dev, tá? Então aqui eu estou criando uma variável extra require, que vai ser um dicionário, criando um i também, né? Esse i a gente passa a minha variável, né? O caminho, perdão, a variável requirements_dev, que é o caminho do meu arquivo, um caminho completo, passando um objeto f aqui, e aqui pegando essa minha variável que é um dicionário, adicionando todas as informações através de um for loop, tá? Nessa minha chave dev. Com isso a gente passa essas informações do extra require para dentro do nosso setup. Chegando aqui no nosso setup, a gente tem umas informações. Daqui desse name até aqui são informações de usuários, informações normais, comuns, tá? Com uma ressalta de long description content type, que a gente tem que especificar o arquivo que a gente está usando na nossa variável long description aqui no setup. Porque geralmente quando a gente empacota, a gente usa a extensão RST. Como a gente está usando Markdown, a gente tem que especificar a extensão, né, o tipo do arquivo de descrição longa. Então eu estou especificando aqui que é um texto /Markdown. E aqui eu passo o long description, né, a nossa variável que a gente está lendo o arquivo readme. Aí aqui tem a URL do seu projeto, tá? Eu vou colocar aqui o meu projeto JLogin. Aqui tem os packages, a gente faz um find packages, eu não preciso desses camaradas aqui, tá? Então eu só passo essa minha função find packages lá do meu setup tools, tá? Aqui é a plataforma, eu estou colocando um N para especificar que é todas as plataformas. O extra required, que são as dependências do meu pacote, né? Que eu também estou passando a minha variável extra required, que eu extraí lá do meu it, né? Com o meu for loop, através do meu arquivo requirements.dev. Aqui essa linha aqui eu posso tirar ela não vai ser útil para o nosso projeto. Aí aqui a gente tem as classificações, né? Algumas classificações padrão que você vai especificar para o seu projeto. Esse daqui é um projeto de linguagem Python 3, a licença é MIT, o sistema operacional macOS, Windows, POXI, Linux. Então aqui são os classificadores, tá? Aí aqui Python requires, a gente vai especificar a versão do Python, então tem que ser maior ou igual a 3.6, eu estou na 3.7, né? Nos keywords a gente vai especificar palavras-chave para o nosso projeto ser achado, né, caso a gente coloque o nosso projeto no PyPy. Então aqui eu vou colocar o nome do projeto também na minha keyword. E aqui tem o endpoint, né, que essa opção é uma opção bastante importante para esse projeto que a gente está fazendo. O endpoint ele cria um executável para o seu projeto, para o seu pacote. Então aqui no program eu vou digitar o nome do meu projeto. Por exemplo, eu estou lá no terminal, qual é o nome do meu programa? Então é o nome do seu programa, JLogin, e aqui eu vou passar o módulo
tá? JLogin, que é o meu módulo aqui, JLogin, ponto o JLogin, né, o meu arquivo aqui, jlogin.py, e a minha classe, JLogin, tá? Então, com isso, quando eu executar o meu comando JLogin no meu terminal, ele vai pegar o meu módulo, passando pelo o meu script, né, e pegando a classe JLogin, que é o que eu falei lá anteriormente, que vai me retornar o str, tá? Quando eu executo a minha classe, ela vai me retornar uma string, né? Ele vai me passar por esse meu método especial que está me retornando a minha classe mesmo, beleza? E aqui tem os packages data, tá? A gente especifica onde que a gente quer adicionar alguns arquivos, né? Então eu vou deixar em branco aqui. Aqui eu não preciso desse data porque a gente não vai adicionar ele no nosso projeto. Ele vai ser criada a pasta, tá? E aqui eu vou adicionar o arquivo readme.md. Então aqui são os arquivos que a gente vai adicionar para o nosso projeto, beleza? Então, para esse projeto aqui, essa configuração do setup.py está, deixa eu colocar aqui o nome do projeto, JLogin, tá? Versão S daqui mesmo, example, system, login, né? Fazer algumas configurações aqui que eu não fiz. Enfim, para esse projeto nosso, esse setup.py ele está de acordo, né? Ele vai suprir as nossas necessidades, mas tem muita configuração, tá? Que você pode colocar, acrescentar. Tem o arquivo manifest que você pode adicionar ele aqui e adicionar mais coisas ao seu projeto. Tem muitas coisas mesmo para você fazer, tá? Eu vou deixar na descrição aí links para você de tutorial, tá? Da própria documentação do Python, falando sobre setup tools, falando sobre empacotamento, né, dos seus projetos, tá bom? Bom, enfim, feito isso, a gente consegue já criar o nosso pacote, aí para Python. E para a gente criar, a gente simplesmente vem aqui, né, deixa eu descer um nível, né, vou dar permissão de execução para o meu arquivo setup.py, que ele não tenha permissão, ótimo. E aqui eu vou, para a gente compilar o nosso projeto, a gente simplesmente digita /setup.py, né? Aí aqui a gente coloca um bedist e aqui bedist underscore well, tá? O well que é o arquivo instalado, né? Que vai ser um instalador. A gente dá um enter, né? Ele vai compilar, não apareceu nenhum erro, tá? Aqui você pode ver algumas informações, tá? Não me mostrou muito nenhum warning, né? Nenhuma mensagem de aviso. Então o nosso projeto foi compilado. Aí aqui tem a pasta build, que é uma pasta vazia, tá? Que vazia assim entre aspas, né? Que ele usa para compilar. E aqui temos a pasta dist, que está o nosso instalador em si, tá bom? Então é através dele que a gente vai instalar, e esse instalador aqui, esses arquivos da pasta dist que a gente vai enviar para o PyPy, né? Que o PyPy, que é um site onde que você disponibiliza os seus pacotes, tá? Você precisa registrar, tá bom? Você precisa registrar no site e enviar os seus pacotes para cá, tá bom? Então são esses dois arquivos que você tem que enviar lá. Você também pode comprimir todo o seu projeto com o setup as dist. Então ele vai criar uma compressão de todo o seu arquivo, tá? Toda a estrutura de todos os arquivos que estão aqui, ele vai criar nesse pacote aqui tar.gz, tá bom?
Agora, para a gente instalar o nosso projeto, a gente vai usar o pip. A gente pode instalar duas formas, né? O pip, você instalando com o pip, você vai instalar ele com as informações, tá? Deixa eu entrar aqui no meu, onde que eu instalo os meus pacotes, para vocês verem uma coisa. Local, lib, python, site packages. Então aqui tem todos os pacotes que eu instalo, né? Então pode ver que a gente tem um pacote chamado distinfo. Se a gente instalar dessa maneira com o pip, ele vai instalar esse pacote distinfo, que é justamente o pacote, esse pacote aqui, ó, que contém as informações, tudo mais, tá? Se você for pesquisar um projeto com esse distinfo, você vai ver que tem licença, tem metadata. Aliás, eu esqueci de colocar licença aqui, ó. Novo arquivo, licença. Tá, e aqui eu já tenho um arquivo, um snippet para adicionar minha licença, tá? Então é interessante você colocar licença no seu projeto também. Então aqui quando a gente vai ver, né, aqui no nosso no outros pacotes eu tenho a licença, tem tudo mais aqui. Então você instalando dessa forma com o pip vai adicionar essa pasta. A outra forma de instalar é utilizando o próprio setup.py, tá? Utilizando a forma install, passando a flag user, né, para instalar no meu usuário. Então essa é uma forma. A gente vai instalar utilizando o pip mesmo, tá? Pip install dist /jlogin e instalar esse arquivo WHL, que é esse daqui, tá? Não é o outros arquivos, é o WHL. Passando a flag user para me instalar no meu usuário. Ótimo, tá? Instalou. Eu vou fechar aqui o meu terminal. Eu vou abrir ele novamente. Agora repare que se eu digitar jlogin, ele reconhece o meu script, tá? Justamente por causa desse meu camarada aqui do entry points que a gente especificou aqui, ó, jlogin. Se eu colocasse outro nome, ele seria outro nome. Então eu digito no jlogin, lá ele vai por sign in, ou seja, ele vai criar. Vamos lá no diretório onde instalou e procurar o arquivo. Aqui, ó, jlogin, tá? Tem a minha pasta contendo todas as informações, né? O arquivo jlogin.py, meu módulo jlogin, meu módulo utils, jlib, tá? E aqui eu tenho jlogin info, onde que eu tenho algumas informações, tá? E aqui eu digito o meu novo login, afinal ele está pedindo para registrar, né? O sign in. Então 1, 2, 3, 1, 2, 3 e registration done. A gente volta lá e vamos lá em jlogin e a gente vê que a pasta data foi criada com o meu arquivo JSON. Vamos abrir aqui e verificar esse arquivo. Então tá aqui, ó, a senha criptografada, o username, tudo certinho, tá? Agora a gente vai executar de novo o nosso projeto. Repare que eu estou no meu path do meu usuário padrão, tá? Então qualquer lugar que você executar o programa ele vai ser chamado. Então jlogin, agora ele vai pedir o login, né? Eu vou informar o meu usuário, a minha password. Opa, errei a password aqui. Errei novamente. Vamos tentar de novo. Estou errando aqui, não sei. 1, 2, 3.
3 dígitos eu tô errando, mas beleza. Entrei no nosso login, tá? E ele já entrou no menu. Se eu digitar qualquer coisa, ele fala que é a opção inválida e volta para o meu menu de novo. Alterar, update login, entra com o novo usuário, eu vou colocar o Will e vou inverter a minha senha. 3, 2, 1. Perdão, aqui ele pede a password antiga, né? A antiga lá, ó, password ou antiga inválida, então a antiga. Agora a nova password. 1, 2, 3. 3. Ótimo. Update com sucesso, tá? Vou sair. Vou tentar logar novamente. Vou passar o username antigo. Ele vai falar que o username é inválido. O novo username e a password. Então, como vocês podem ver aí, o nosso programinha ele está funcionando certinho, né? E ele virou um pacote, né? Ele virou um pacote aí de Python. Enfim, galera. Esse vídeo já tá ficando longuinho, né? Bem comprido, extenso. Eu vou ficar por aqui. Talvez eu faça um outro vídeo explicando como que a gente instala esse pacote no nosso PyPy, né? No site PyPy, PyPy, perdão. E a gente disponibiliza esse pacote para todo mundo, tá? Então é isso. Um abraço. Até a próxima e fui!